O frio chegou. E essa época do ano ela é um pouquinho complicada para quem trabalha no setor de refrigeração. Será? Será que nessa época de inverno, que não são todos os estados do país que passam pela mesma situação, mas será que nessa época de inverno o serviço para tanto assim, que chega a dar uma queda de 50%, 60% nas nossas oficinas? É isso aí que nós vamos falar hoje. Eu e você e eu, nós dois. Se você não é inscrito no canal, corre, já se inscreve aqui embaixo, deixa teu like, ativa o sininho de notificações, cogite a possibilidade de se tornar membro do nosso canal. Vem comigo bater um papo essa época do frio e agora, o que a gente faz? Meu Deus do céu, será? Lascou, vou perder a minha rentabilidade. Vamos conversar sobre isso, vem comigo e bora pro vídeo. Mês de maio em São José do Rio Preto e nós estamos numa semana extremamente fria. Cheguei de Imperatriz ontem e sinceramente levei um choque, um baque. Aqui tá frio, mas frio a ponto de eu ter que usar blusa corta-vento, como diz meu filho. Uma blusa que deixa a gente quentinho e não mata a gente de calor, né? Mas é verdade, na época de frio as nossas oficinas tendem a diminuir o volume de serviço no ar-condicionado. Caramba, mas o que dá para ser feito nessa fase para você não ter uma queda tão brusca assim na sua entrada de dinheiro ou até mesmo no seu movimento? Você já ouviu falar em manutenção preventiva? Eu acredito que sim. Nossos clientes não têm o hábito de fazer a manutenção preventiva. Você sabia disso? Infelizmente, os nossos clientes, assim como nós que também somos clientes de outras áreas e setores, não temos o hábito de fazer a manutenção preventiva. Quer ver um exemplo bem besta nessa situação? Você só vai ao dentista quando você sente algum tipo de dor ou algo está te incomodando. Cuidar da prevenção bucal é algo que a gente não tem esse hábito. Imagina nos carros. Enquanto eles estão andando, tá tudo funcionando e sair um ventinho fresco e olha, não precisa nem ser gelado, tá? Um ventinho fresco no bocal, nossos clientes não param para arrumar os seus veículos. E quer saber mais? Deixa eu te contar uma coisa que nem nossos clientes sabem. 98% das máquinas, ou seja, dos carros que estão rodando com o ar-condicionado ligado, 98% deles estão com algum tipo de defeito. Por incrível que pareça. Nosso cliente, você que está assistindo a gente, e nós que somos reparadores, precisamos explicar isso para ele. Cliente final, nosso amigo, nosso parceiro, você sabia que é extremamente normal uma queda no volume de fluido refrigerante dentro do seu carro no período de 5 a 6 anos de uso? Mesmo que seu carro não tenha apresentado nenhum tipo de defeito, é natural uma perca de fluido refrigerante até 45% da carga num período de 5 a 6 anos. Isso quer dizer que conforme vai perdendo fluido refrigerante no veículo, vai diminuindo a capacidade de arrastar o lubrificante de volta para as peças que precisam ser lubrificadas. Isso pode ocasionar no seu carro, no carro do nosso cliente, uma deficiência de lubrificação e uma quebra prematura. Uma manutenção preventiva entra exatamente para corrigir estes detalhes, estes pequenos problemas que podem se tornar extremamente grandes. Colega que está com oficina na época de inverno e trabalha única e exclusivamente com ar-condicionado automotivo, é o momento de você lembrar o seu cliente e, principalmente, explicar para o seu cliente que a manutenção preventiva faz parte de uma boa, vamos colocar de uma forma diferente para ficar mais claro, faz parte de um tempo prolongado de uso do aparelho de ar-condicionado da máquina, do carro dele, da máquina dele, ficou legal, né? Mas do carro dele. A manutenção preventiva não é trocar peças, e sim observar e pontuar peças que já têm um desgaste a ponto de, numa próxima manutenção, devem ou precisam ser substituídas para evitar que a quebra vire o efeito dominó e isso traga problema em mais uma série de peças do aparelho desse cliente ou desse carro, enfim. A manutenção preventiva vai muito mais além de você observar peças defeituosas. Existem filtros de partícula ou filtros de cabine que sujam naturalmente. Mesmo com o uso apenas do ventilador, a ventilação já vai levantar micropartículas, poeira, matéria orgânica que vão ficar ali impregnadas no filtro.
Afinal de contas, essa é a função dele, filtrar micropartículas. Essas partículas ficam presas e vão entupindo esse filtro ao longo do uso. Isso pode acontecer mesmo sem o uso do ar frio do carro, apenas ligando o ventilador. É um componente que tem validade, tem tempo de vida útil e suja com muita facilidade. Precisa ser substituído. Um filtro de partícula sujo, ele diminui o volume de ar ventilado ou insuflado e isso prejudica o bom funcionamento do ar-condicionado, tanto para resfriamento quanto para aquecimento. Resfriar é quando você quer o ar frio. Aquecimento é exatamente no frio que você vai usar o ar quente do seu carro. Então, entra no contexto de manutenção preventiva. Além de verificar tensão e condições de trabalho de correias, eletroventiladores, chicotes, tubos e mangueiras, que podem estar deslocados da sua posição original e podem vir a furar ou quebrar ou trincar, evitando assim uma perca aí de fluido refrigerante de uma vez assim absurdamente. Ou seja, trincou um cano, a carga de fluido vai toda embora. Às vezes esse cano apenas deslocou do lugar que ele estava ali por algum motivo e precisa voltar e travar ele novamente. A mesma coisa acontece com mangueira. Eletroventiladores podem ter um desgaste já e estarem rodando numa velocidade menor do que a indicada de trabalho. Isso vai provocar uma série de detalhes, de defeitos nessa máquina, como por exemplo, aquecimento. Aquecimento que eu digo é uma pressão elevada do fluido refrigerante na linha de condensação, ou até mesmo a possibilidade de um fluido refrigerante não evaporar por sujeira no evaporador ou filtros de partícula que estão contaminados a ponto de estarem obstruídos, entupido tudo aquele trem. E aí não ventila, né? A preventiva é tão importante quanto a preditiva e principalmente a corretiva. E muitas vezes você evita uma manutenção corretiva fazendo uma preventiva de médio e curto prazo. Isso é importante a gente explicar para o nosso cliente e é nesse momento onde o movimento de oficina cai, que fica mais fácil, com mais tempo e você pode dedicar muito mais qualidade para a preventiva do que mesmo a corretiva. Então, quando o frio chega, é o momento de você trazer o seu cliente de volta para a tua empresa, chamar ele de volta, verificar o veículo, fazer algumas correções, pontuar algumas informações que ele precisa já colocar no cronograma dele para uma próxima troca, evitando assim quebra prematura por desgaste ou por necessidade de componentes que na máquina estão trabalhando bem por enquanto, mas com uma vida útil diminutiva. E isso você vai enxergar tudo fazendo uma manutenção preventiva. Você que é reparador, você pode fazer um checklist de preventiva. Você traz o teu cliente para dentro da tua empresa e vai olhar diversos itens dentro desse checklist, fazendo uma análise bem detalhada e sentando com o teu cliente e explicando o que deve, o que tem necessidade e o que é urgente ser feito para evitar uma quebra prematura e diminuir assim a pancada de uma vez que o teu cliente tenha que gastar. E nós que somos clientes, nós, eu, você, reparador e você, cliente final que está assistindo a gente, nós precisamos nos habituar a fazermos manutenções preventivas periodicamente. Isso é muito importante, não só para a máquina, mas a médio e longo prazo. Você vai entender que a economia que você tem, colocando em pauta e como prioridade fazer as preventivas, é absurdamente diferente, ou seja, você vai gastar muito menos do que ter que fazer uma corretiva de uma pancada enorme, onde estoura um compressor, um condensador precisa ser trocado, filtros secadores, mangueira, fluido, mão de obra, limpeza de sistema, enfim, todos esses detalhes que num pacote só ficam extremamente caros. Se você fizer a preventiva, evita-se que isso aconteça. A ideia dessa troca de ideia aqui com vocês, é exatamente pontuar a necessidade da manutenção preventiva e é agora, na época do frio, que a preventiva fica mais interessante de ser feita e você consegue dedicar mais tempo para o carro do seu cliente e assim indicar quais são os pontos de troca, as necessidades e urgências de troca de componentes para evitar uma quebra de monta maior. Olha que bacana! Então, pega essa época de frio aí, chama teu cliente, liga para ele, lembra ele que você existe
Fala, amigão, vamos dar uma olhada no seu carro, traz ele para mim, vamos fazer uma revisão preventiva, vamos fazer uma análise. Muitas vezes você pode fazer essa análise e deve até fazer uma análise prévia de forma gratuita, indicando, pontuando o que ele precisa trocar aí a médio prazo, curto prazo, enfim. Aí é você, reparador, quem vai definir. Muito obrigado por estar com a gente aqui no canal. É sempre um prazer bater um papo, trocar uma ideia com você nesses momentos aí de intervalo. Não se esquece de deixar teu like nesse vídeo, assim, ativa o sininho de notificação aqui, se inscreve aqui embaixo, cogita a possibilidade de se tornar membro do nosso canal para o nosso trabalho chegar a mais colegas de profissão. Fica com Deus, fica em paz, até o próximo vídeo e a gente se fala. Valeu, um abraço!